Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vamos chegando aqui, que eu estou aqui, né, ao vivo, nessa live aqui no Face, para falar de uma coisa que é um verdadeiro tabu, né, e que foi uma pergunta aí de uma das pessoas que me mandaram um e-mail, porque tem um monte de e-mail chegando por causa da Semana do Poder Mental, que tá bárbaro, né? A gente já está... Nós estamos muito próximos dessa semana, então as pessoas estão se envolvendo, então várias dúvidas estão surgindo. E uma delas que me fizeram aqui é sobre realmente essa questão do cronograma encarnatório e o poder mental, se é possível, se não é. Quer dizer, é um baita de um tabu e nós estamos preparados aqui hoje para falarmos sobre isso, né? Então veja aí, eu quero só que vocês me digam se vocês estão... Tudo bom, Milena, aí, né? Elizabeth Bride, muito bom. Veja apenas se vocês estão me ouvindo, porque aqui está chovendo bastante e às vezes pode dar algum probleminha aí na interferência, ver se está legal o som. Então só me diz aí se está... Boa noite a todos. Boa noite, Camila. Aí a Mari Silva, né? Márcia Helena, né? A Maria do Socorro, legal. A Júlia Abreu, Camila Guernelli. Estão me ouvindo super bem, é isso? Andréa Núbia, boa noite, Lúcia, né? Elizabeth Silva, boa noite também, né? Isso, se estão dormindo, acorda, porque o assunto é bem pesado, bem legal. Não é pesado não, né? Leve, né? Mas que tem tabu, quando a gente fala de tabu, a gente costuma dizer que é um pouquinho de peso, né? Ai, que bom, todos vocês chegando, maravilha, né? E eu estou muito feliz com essa semana aqui, que estão antecedendo a nossa semana do poder mental, porque vocês imaginem que até agora nós estamos com 48 mil pessoas inscritas para assistir às aulas do Poder Mental. Gente, isso é incrível, são 48 mil pessoas interessadas em ativar a força mental, isso é demais. Eu estou me achando, assim, uma pessoa abençoada por poder estar compartilhando algo que ecoa no coração, que faz com que as pessoas realmente se movimentem. É isso mesmo que eu quero, que as pessoas cresçam, se movimentem, despertem o seu poder pessoal, realizem seus sonhos, tire um monte de crenças, de coisas que vão embotando a nossa mente, de conseguirmos realizar tudo aquilo que a gente quer. Então eu acredito piamente nisso e não sou só eu, porque tem aí várias pessoas, né, assim como vocês que estão agora aqui, e outras tantas pessoas que realmente acreditam neste nosso imenso poder, né? Nesse arsenal mental magnífico que nós temos. E tem uma coisa que eu quero que fique aqui muito, mas muito claro. A sua mente cria a sua realidade. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvidas. E eu vou aqui falar a mesma frase, mas mudar uma palavrinha. A sua mente define a sua realidade. Daí você fala assim, Mauro, mas como é que você pode afirmar isso com tanta certeza e com tanta convicção? Nós vamos falar daqui a pouquinho, você vai saber exatamente como é que eu posso afirmar e reafirmar e gritar aos 4 cantos do mundo que a sua mente cria sim a sua realidade. E se ela não está do jeito que você gosta, é porque você não está usando a sua mente de um jeito favorável para você. É só isso. Agora é muito mais fácil às vezes a gente falar, ah, imagina, isso não é possível, não andar, não é bem assim, porque a gente vai ter que dar uma mexidinha aí em algumas coisas nossas. Agora, tem muita gente nova chegando nessa Semana do Poder Mental e eu sei que tem muita gente que não me conhece, né, não sabe quem eu sou, mas eu vou explicar quem eu sou de uma forma um pouquinho mais detalhada, o trabalho que realizo na própria Semana do Poder Mental. Mas só aqui para quem, né, está pela primeira vez ou estão nos vendo há pouco tempo, eu sou psicóloga, né, trabalho já há 31 anos com o ser humano, estudando profundamente a mente do ser humano. Então eu estudo como é que ele reage, como é que o ser humano vai reagindo em relação a todos os inputs externos e a consequência que ele vai gerando na nossa mente, que vai criando a nossa realidade. Isso é um estudo que sempre, mas sempre me encantou. Desde que eu comecei e que me conheço como ser humano, esse nosso poder foi algo que sempre esteve em
pauta nos meus estudos, nas minhas pesquisas, em tudo aquilo que eu realizo na minha vida. Então, a sua mente, ela vai ditar exatamente como é que você vai se relacionar, se você vai ser próspero, não próspero, com que tipo de trabalho você vai estar fazendo, se você vai ser promovido ou não vai ser promovido, se de repente você vai ser despedido ou não nesse momento de crise. Tudo que for acontecer com você, é a sua mente que está criando tudo isso. A sua mente, ela define a rota da sua vida. A sua mente é o comandante do seu barco, sabe? Então você tem aqui, comanda a tua vida, comanda todo você. E se alguém chegar e falar assim, imagina, a minha mente não é que comanda. Eu pergunto, se não é você que comanda a sua mente, quem é então? É o bicho-papão? Né? É o vizinho? É o marido? É a mulher? É os filhos? Quem é que comanda? Se não é você que está no comando dela, quem poderia ser? E olha, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que toda vez que eu falo de poder mental, ele não está embasado em hipótese alguma em nenhuma religião. Né? Então eu não tenho este embasamento para se falar de poder mental. Pelo contrário, o meu embasamento e o pilar de todo este meu estudo, ele está embasado na ciência da mente, na física quântica e no próprio comportamento humano. Então é este o meu embasamento para dizer para você o que é e o que não é. Né? E nesses meus 31 anos, né, de estudo, eu observo, eu analiso aquilo que é bom, o que serve, o que não serve, e estudo profundamente todo esse arsenal maravilhoso que se chama a nossa mente, né? Este poder miraculoso que nós temos. E também tem muita gente aqui que me conhece, né, através do Perseverança, que eu tenho a maior alegria de poder dizer e ser filha de Dona Guiomar, que é a presidente fundadora do Centro Espírita Perseverança. Então, eu conheço, sim, muito bem o Espiritismo, né? E as leis e as normas e tudo que concerne a esta ciência do Espiritismo também. Pois eu cresci numa família, né? Uma família que se fala de Deus, uma família que se fala do bem, uma família que pratica o bem, que pratica a caridade. Este foi o meu berço, né? Este berço de acreditarmos sempre em algo maior, em algo mais supremo, em acreditarmos também no visível e no invisível que permeia o ser humano. Então, todo este conhecimento eu trago desde sempre. E até mesmo, né, pela lei da atração, muitas pessoas também acabam me perguntando muitas coisas relacionadas ao poder mental e ao espiritismo e a todas estas questões. E outra coisa também que você não sabe, talvez, que também pela lei da atração, eu tenho um outro vínculo também religioso que veio até mim, pois o meu cunhado, né, irmão do meu marido, ele é bispo da Igreja Católica. Então, olha só a mistura, né? Um monte de coisas que vem de cá e de lá, onde a gente se depara com situações onde veio sempre a agregar algo mais. Então, devido a tudo isso, eu não concebo a vida, né, sem acreditar piamente que existe algo maior do que nós, que existe algo superior ao ser humano. E por mais que eu cante, diga e fale o tempo inteiro do nosso poder pessoal, eu também sei que há um poder maior sobre o nosso poder pessoal, mas que se nós não ativarmos o nosso próprio poder, dificilmente nós conseguiremos nos conectar a um poder maior. Então é o filho se ligando ao pai. O pai está sempre lá se conectando ao filho, mas é o filho que às vezes o abandona. É ele que sai, que não faz esta conexão. Então, quando nós trazemos o nosso próprio poder, resgatamos a nossa força, nós automaticamente nos conectamos com esta força maior de todos nós. Então, toda esta fonte de sabedoria e todos os meus estudos sobre a mente humana e da maneira como a gente vai interagindo, e essa ciência psíquica, me permite sim afirmar que a sua mente cria a sua realidade. Que somos nós que definimos exatamente
como queremos que a nossa vida esteja. E o Leonardo, né, que ele me mandou um e-mail justamente hoje, me fazendo a seguinte pergunta, que é o que nós vamos aqui estar falando hoje. Que ele diz assim, né? Maura, será que não é uma perda de tempo a gente ficar aí trabalhando, ativando o nosso poder mental, se nós temos já um cronograma reencarnatório que já define exatamente o que nós vamos fazer, e daí os nossos sonhos não poderão ser realizados devido a este cronograma? Então veja, né? Vamos agora, neste exato momento, nós vamos explicar e eu vou dar aqui para vocês uma verdadeira aula sobre poder mental e processo encarnatório. Então agora é o momento de você compartilhar, né? Eu vou dar até uns minutinhos e eu quero que você chame teus amigos, avise-os, comunique-os, porque este é um assunto extremamente intrigante, é um assunto, como eu disse, polêmico, que traz às vezes algumas confusões do que a gente acredita ou não. Então esse é o momento de você abrir seu Face, seu Twitter, ir compartilhando, chamando seus amigos para essa live, para que a gente possa juntos pensarmos a respeito e ver de que maneira que isso se adequa, como isso não se adequa, né? O que é que está correto e o que não está correto. Então, vamos ver, né? O que seria um cronograma encarnatório. Eu quero que você entenda isso da seguinte forma. Todos nós temos uma missão pessoal. E o que é esta missão pessoal? São os nossos desafios da nossa alma, dificuldade que nós trazemos conosco, trazemos com o nosso espírito. E essas dificuldades, quando elas são transpostas, quando elas são resolvidas, é quando nós evoluímos. Então, todos nós temos, sim, como uma espécie de um cronograma, no sentido de desafios. Que desafios você vai enfrentar, qual é a sua missão, o que é que você vai estar realizando para ser um ser humano melhor. E todos também temos a nossa missão coletiva, que a nossa missão coletiva nada mais é do que praticarmos o bem e desenvolvermos a lei do amor, né? Desenvolvermos o amor dentro de nós. Somos todos aprendizes do amor. Então, acho que como uma missão coletiva, estamos todos também neste caminho. E a vida, ela é o maior cenário que existe, com todas as possibilidades e oportunidades para que nós possamos enfrentar os nossos desafios. Ele é um cenário imenso, de uma plataforma espetacular para que possamos nos desenvolvermos enquanto ser humano. Então, a vida ela tem tudo, ela nos dá absolutamente todos os recursos que nós precisamos para isso. Agora veja, seria muito injusto, até muito estranho, você ver que em todo este cenário da vida, algumas coisas você pode e outras coisas você não pode. É como se você falasse, olha, tem tudo isso daqui, mas isso aqui não é permitido para você, é só permitido para outros. Outros podem e você não pode. Seria mais ou menos como você estar numa festa, numa imensa festa, naquele banquete cheio de iguarias, e alguém dissesse para você, ou você mesmo dissesse assim, olha, você não pode comer todas essas coisas, você só pode pegar esta e essa, aquela outra não é bom para você, não é permitido para você. Me soa um tanto quanto estranho isso, não é? A gente pensar que isso estaria acontecendo desta maneira no nosso processo de vida. E é aí que entra a grande porta para todas as crenças. Mas eu vou falar das crenças daqui a pouquinho. Antes de falar de crenças, eu quero dizer para você sobre o processo de criação da realidade. Como é que ele se dá? Ele se dá de uma forma basicamente do jeito que eu vou te dizer agora. Nós temos as nossas experiências vividas, que são todos os inputs externos. Em cima das nossas experiências, tudo aquilo que você vai vivenciando, você vai formando pensamentos a respeito. Toda vez que você vive algo, você tem um pensamento em relação a isso. E também soma-se um sentimento que você vai criar, que vai ser gerado. Então, tem uma vivência, esta vivência
tem um pensamento que você tem a respeito disso e tem um sentimento que é gerado. E isto tudo vai formando a sua matrix vibracional, né? Que é a maneira como você vai vibrar e exalar e resplandecer tudo aquilo que você já viveu. E tudo isso, essa matrix vibracional vai acionar a sua mente e o seu corpo como se fosse um filme. E este filme é a sua mente projetada. Então, perceba, né? O processo de criação de realidade, ele se dá desta forma que eu acabei de falar para você. Então, experiência, pensamento, sentimento, cria uma matrix vibracional. Essa matrix vai acionar na sua mente, no seu pensamento e no seu corpo um filme. Este filme, ele é a projeção. É um filme que é a sua vida projetada, a sua realidade projetada. Então, quando a gente está, né, neste processo de criação, né, e todos nós estamos, né, neste processo de criação de realidade, o que a gente vai esbarrar sempre? Com as nossas crenças. Então, este processo inteiro de pensamentos, sentimentos e vivências é um pacote que a gente tem em cima das nossas crenças. E eu vou aqui dizer para vocês 3 fontes de crenças que são as mais comuns, até para que você entenda de que maneira que você foi aí criando esta sua realidade. Nós temos as crenças sociais e culturais. Então, o que são essas crenças? São relacionadas muito ao país em que nós vivemos, à cultura em que estamos inseridos. Até, por exemplo, vamos supor, no Japão, a crença muito forte que eles têm é que, em primeiro lugar, está o trabalho. Em segundo lugar, está a família. E, por último, se der, está o indivíduo. Então, em cima desses valores e dessas crenças, a pessoa vai tocar a vida dela. Então, ela vai simplesmente se voltar no trabalho, se voltar só em tudo relacionado à família, ao bem-estar da família, dos pais, e tudo que ganha está ali dividido. Tanto é que eles costumam sempre ter negócios, sempre em famílias, não confiam em outras pessoas, só naquelas pessoas. Não digo que seja só uma cultura japonesa, mas do Japão, mas ela é mais enraizada. Então, essa cultura fica muito ali forte e a pessoa, então, vai criar a realidade dela em cima disso. Né? E a mesma coisa também na Espanha. Não sei se vocês sabem, mas até há pouco tempo, acho que até ainda hoje, vigora ainda uma crença de que o filho mais velho, ele tem que manter os pais. Manter assim, ele vai ser aquele que todos podem casar, sair, mas tem um que vai ficar para cuidar dos pais. E isto já é determinado. Isso é uma coisa que a criança já nasce com aquilo, ela já sabe que isso será para ela, e ela vai fazendo e vai achando que isso é tudo bom, normal, por mais que a gente fale, nossa, tem um monte de conflitos ali no meio. Mas são crenças culturais que vão simplesmente limitando a pessoa, direcionando e falando, é isso e acabou-se. Nós temos também as nossas crenças familiares, que essas crenças são tudo aquilo que nós ouvimos dos nossos pais. Desde pequenas coisas a grandes coisas. O que nós ouvimos, o que nós experimentamos, o que nós vivenciamos também na nossa infância, junto com a nossa família. E essas crenças, elas também vão ficando muito internalizadas e vão criando a nossa realidade. Então, se você, de repente, sempre ouviu que, né, o dinheiro é sujo, né, que de repente o dinheiro não está para todos, que quem é honesto não tem muito dinheiro. Tudo isso são crenças que você vai internalizando. E você quer ser uma pessoa honesta, então você automaticamente vai tomar determinados comportamentos que vai afastar o dinheiro de você, porque afinal você é uma pessoa honesta. Então, essas crenças começam a ditar a sua realidade. Né? Mesma coisa que vai que, olha, todo homem não presta, às vezes tem umas crenças que são dessas, ou então é melhor sozinho do que mal acompanhado. Tudo isso vai internalizando, a gente fala, poxa, mas por que eu estou tão só? A hora que você vai fuçar, tem essas crenças que foram ali enraizadas nas pessoas. E nós temos também as crenças religiosas. Mesmo que você não seja adepto de nenhuma religião, essas crenças religiosas, elas foram passando por nós até de uma forma arquetípica, de geração em geração, e são crenças que ditam valores, que ditam normas, que ditam às vezes, olha o caminho que você tem que seguir, isso é bom, isso não é, isso é justo, isso é injusto, isso vai acontecer, você está predestinado nisso, naquele outro. Então são crenças que também vão
vão formando o ser humano que você acredita ser hoje. E ele vai determinando, sim, a sua vida e a sua história. Então, as crenças, elas determinam como seremos. E daí ela nos tira toda a pluralidade da vida, todas as oportunidades da vida. Ela vai nos colocando assim meio que num funil, como se fôssemos uma boiada indo em direção a um único lugar e naquele ponto, e que ali está determinado e acabou-se. Então ela define como você deve pensar, como você deve agir, quais são as suas maneiras, os seus comportamentos que são bons ou não. Ela vai simplesmente te conduzindo, como eu disse, como uma boiada. E todas essas crenças, se você não as segue, se de repente você as infringe de alguma forma, ou você até pensa que seria melhor infringir, às vezes só de pensar, gera o quê? Gera culpa. E toda vez que nós temos algum tipo de culpa, essa culpa tem que ser sanada, ela tem que ser paga, ela tem que ser redimida. E é aí que a gente começa então, a tentar resgatar, né? Se eu sou culpado, fiz algo que não devia, então eu estou em débito com alguma coisa. E se eu estou em débito com alguma coisa, começa daí a vir todos aqueles pensamentos, isso não é para mim, isso não é bom para mim. Isso dá certo para todo mundo, mas para mim não, minha mente é fraquinha. Sabe, eu não sou uma pessoa assim tão determinada dessa forma. E com isso a gente vai limitando e limitando cada vez mais e vamos tendo uma aceitação, como se a gente tivesse que aceitar as coisas como elas são, sem fazermos nada. Né? Temos que aceitar um planejamento. E daí a gente pode colocar esse planejamento como se fosse um planejamento encarnatório, ou será que é um planejamento embasado em todas essas crenças e na forma como a sua mente foi sendo formatada? E que daí você joga devido a alguns tipos de crenças ou de conhecimentos que se tem, então é isso e pronto. Então se é isso, acabou-se, não há nada que eu possa fazer. E a acomodação. Ela é o maior encolhimento do nosso poder mental. E a mente humana, ela tende a seguir o caminho mais fácil. A mente humana, ela tende a ir e agir por esta acomodação. Gente, isso aqui que eu estou falando para vocês, neste momento, acho que é a coisa mais importante que eu estou dizendo agora aqui nessa live. Né? A nossa mente tende a ir pelo caminho mais fácil. A nossa mente tende a se conformar com as situações. Né? Porque já está tudo pronto, já está tudo definido, você não tem trabalho nenhum, mesmo que te desagrade, passa a ser o melhor a ser seguido. Imagine se você tivesse uma cartilha que falasse assim, olha, você vai acontecer isso com você, isso. Então acabou-se. Acabou o seu livre-arbítrio, acabou a sua predisposição em alterar, em crescer, porque já está tudo escrito ali, como se fosse um robozinho a cumprir alguma coisa. Então, a mente nossa, ela passa a ficar presa nesta acomodação. Antigamente, né, a gente falava assim, poxa, um filho de carpinteiro seria. Né? Parece que tinha aquela coisa já meio predeterminada, até porque não tinham tantas oportunidades, a vida era mais determinista nesse sentido. A pessoa nascia no campo, não tinha nem condição de sair do campo para ver outras coisas. Hoje não, hoje você nasce num país, vai para outro lugar, tem um monte de coisas que você pode estar fazendo. Mas antes tinha essa coisa meio determinista, que às vezes também ainda tem dentro de nós. Né? Meus pais são médicos, eu também então vou ser médico, são todos advogados, também vou fazer advocacia, porque já está acostumado, ou qualquer coisa assim, sem nem perguntar se é bem aquilo que se queria ou não. Né? Então hoje as pessoas se perguntam, se questionam. Ufa, graças a Deus. Então, por isso, Leandro, né, até respondendo a sua pergunta e a dúvida de muitas pessoas, é muito mais confortável achar que a gente não tem opção nenhuma. É confortável, é muito mais confortável a gente achar que já tem algo planejado e acabou-se. Agora, para ficar ainda mais clara essa questão do cronograma, né, vamos entender da seguinte maneira, para se ter isso essa ideia, então eu tenho um cronograma onde eu não vou poder fazer isso, porque né, tem alguma coisa que me foi impedido ou impossibilitada, porque eu tenho alguns débitos né, a lidar ou a quitar nessa minha existência, de débitos até de outras existências, dentro de uma visão de reencarnacionista, ou mesmo débitos aqui desta existência. Então, vamos imaginar que uma pessoa acredite ou pense
que ela realmente não tem muito dinheiro na sua vida hoje, ela não prospera financeiramente, porque em um momento passado ela não soube lidar com dinheiro, ela desperdiçou muito dinheiro, ela administrou mal, ela fez mau uso, ela, sei lá, se encheu de poder e subjugou as pessoas. Então, ela vem nesta encarnação justamente sem dinheiro, sem ter dinheiro, trabalhar feito um camelo, mas nunca ter nada, porque está no planejamento dela, neste cronograma de encarnação, dela não ter dinheiro porque ela fez mau uso. Gente, pensa comigo. Se você fez mau uso de algo, e você não tiver este algo na sua vida para você enfrentar os seus desafios, para você realmente mostrar que você aprendeu a lidar, a administrar bem com esse dinheiro, por exemplo, na sua vida, quando é que você vai aprender? É tirando? Se você quiser ensinar alguma coisa para um filho, você tira dele aquilo ou você o coloca numa situação tal onde ele possa vivenciar aquilo e poder aprender? Então, o que nós temos, enquanto talvez um cronograma, que seria a missão do nosso desafio pessoal, que é realmente você vai ter que lidar com essa dificuldade de ser um mau administrador financeiro. E você vai ter que aprender. Só que quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai poder aprender a administrar melhor. E a economizar, e a saber onde gasta ou não, a perceber que você pode ter todo o dinheiro, mas que isso não vai subir na sua cabeça como subiu lá atrás. Porque se tirarem o seu dinheiro, não é garantia que você vai desenvolver esta humildade de reconhecer que o dinheiro não é você, mas que é apenas um recurso. Ele não vai, essa dificuldade sua de querer ter para ter alguém e não de se sentir sendo alguém independente dos seus teres. Então, o cronograma nunca vai ditar, você vai ter isso ou não vai ter aquilo. Você tem esta dificuldade. E daí, devido a esta própria dificuldade, é que a pessoa vai tomar determinados comportamentos que vão afastar o dinheiro da vida dela. Não porque já tenha um cronograma pré-fixado de não ter dinheiro, que ela está fadada a não ter dinheiro. Não, a sua mente está criando isso. A sua mente, devido a todas essas crenças e esse condicionamento, você cria que não, é melhor eu não ter dinheiro porque senão eu vou fazer besteira. Quantas vezes tem pessoas que começam até, elas têm um descontrole, às vezes, financeiro, e que elas falam, não, eu tenho que rasgar meu cartão de crédito, eu não posso ter cartão de crédito porque eu não sei controlá-lo. E a própria pessoa rasga. Então, a gente poderia dizer, poxa, então ela tem um cronograma de não usar cartão de crédito, algo que todo mundo usa e que é muito bom, desde que você saiba usar, que tem um critério para usar, que tem uma disciplina para usar, é muito bom o cartão de crédito. Agora, então eu não vou poder usar por causa do cartão de crédito ou eu não vou usar porque eu tenho uma dificuldade? E daí sou eu mesma que vou me impor que é melhor eu não ter o cartão pela minha dificuldade até eu aprender a administrar. A escolha dessa realidade é sua. A mesma coisa que às vezes tem uma outra questão que as pessoas colocam é a nível de relacionamento. Então a pessoa fala assim, ah, eu acho que eu não nasci para me relacionar com ninguém, sabe? Já me falaram, eu tenho quase que certeza que eu não consigo me encontrar com ninguém e nem ter um relacionamento saudável, porque em outras vidas, em outros momentos, eu fui uma destruidora de lares. Eu não valorizei, eu abandonei família, eu abandonei tudo. Por isso, nessa vida, eu não consigo construir uma família. Gente, é uma outra acomodação. Se você teve dificuldades de um relacionamento, é fugir dele que você vai lidar com essa dificuldade? Ou é simplesmente você encarar uma relação e enfrentar as dificuldades que o relacionamento traz para que você possa crescer enquanto ser humano e enfrentar os seus desafios pessoais? Então, a pessoa que afasta dela qualquer tipo de relacionamento não é porque ela tem um cronograma que ela está destinada, já nasceu para nunca se casar, para nunca ter um namorado, para nunca construir uma família por causa deste cronograma. Não, o cronograma ele vem para você precisa enfrentar os desafios que você tem numa relação a dois. A sua confiança, a sua entrega, né? a sua doação numa relação, a sua compreensão, o seu respeito, tudo isso permeia em qualquer relação. Ah, é muito mais fácil viver sozinha do que ter que enfrentar tudo isso. Eu quero mais é a minha liberdade do que ficar ali presa com alguém.
Então são escolhas, né? São escolhas e são criações da sua mente. Agora, colocar isso em cima de um cronograma já, é engessar a gente. É engessar, é desperdiçar o nosso poder mental, é negar a nossa liberdade de escolha e ainda mais negar este cenário imenso da vida que tem tudo para que a gente cresça e não para que a gente se esconda. Falando isso daqui não é para mim. Então, não existe esse julgamento dessa forma. Este julgamento, ele é humano, ele é nosso. Ele não é um julgamento que venha de uma força superior. As forças superiores, Deus, não nos julga. Quem se julga é o homem, porque o homem está ainda condicionado a este castigo. Você foi bom, você foi ruim, menino bom vai para o castigo. E como castigo você não vai ter dinheiro, e como castigo você não vai ter ninguém mais para estar junto com você. E como castigo você nunca vai prosperar. Você não vai ser promovido, você não vai ter aquela viagem, porque como castigo você não vai ter. Então, vocês percebem que são essas nossas crenças, que elas vão moldando a nossa mente e vão criando, fazendo com que a nossa realidade fique de acordo com isto que nós planejamos, na nossa mente. Agora, como é que reverte tudo isso? Como é que a gente pode simplesmente fazer uma guinada e reverter tudo isso? E tem um experimento bárbaro da física quântica que comprova tudo isso que eu estou dizendo, que é justamente aquele experimento da fenda, que acho que muitos de vocês conhecem, porque foi um experimento bem divulgado dentro da física quântica, né? Dentro de que passar uma partícula, a hora que ela passa por uma fenda, ela tanto pode ser uma partícula como ela pode ser uma onda. E vai depender dela ser partícula ou onda de um observador. Olha só. Aquilo que você observa, você faz com que a probabilidade de estar sendo uma coisa ou outra vai depender da mente que observa qual é a força que ela coloca. Então, as partículas, elas podem tanto se apresentar como simples partículas, como elas podem se apresentar em ondas. Então, pode ser uma coisa como pode ser outra. Essas são as possibilidades, este é o imenso banquete da vida. Mas que tudo vai depender da mente que observa. Se a mente observar querendo ser uma partícula, será uma partícula que ele vai ver. Se você observar e já pensando que aquilo é uma onda que vai aparecer. Então, o que a sua mente começa a produzir e a criar é o que vai se manifestar. E isso não é Maura dizendo, é a ciência moderna dizendo isso. É todo o estudo científico, tanto do funcionamento da nossa mente, quanto até mesmo o funcionamento da física quântica que vem corroborar com tudo isso. E teve até um outro vídeo que eu fiz falando do projeto Genoma, dos cientistas que desenvolveram esse projeto para confirmar que nós somos, sim, determinados pela nossa genética, um determinismo genético, e que, de acordo com o que eles foram estudando, eles perceberam que não, que quem cria, né, e o determina a nossa realidade é a mente humana. É as crenças humanas que vão determinar essa realidade. Então, como fazer esta mudança? Como é que você vai fazer com que realmente você se adone da sua vida, agarre sua vida nas suas mãos e fala, eu quero ter a vida dos meus sonhos, porque tudo aquilo que um ser humano é capaz de sonhar, de imaginar, nós somos co-criadores do Criador. Então, isto pode acontecer na sua vida. Agora, cruzar os braços e falar, não, já tem uma determinação, já tem alguma coisa que não é para mim, né, que está lá dentro desse cronograma, né, que veio de essa forma tão estática, desse jeito, isto é se render à tendência da nossa mente em se acomodar, em ir pelo caminho mais fácil. Eu lembro que logo quando nasceram as minhas filhas, eu tive o seguinte pensamento, eu falei assim, nossa, eu vi aquele bebezinho, eu falei, mas não vai vir um manual, né? Não um manual de como trocar fraldas, mas não vai vir um manual para me dizer que ser humano é esse,
que gosta, o que não gosta, até para me facilitar, né, na educação, eu vou ter que ir aprendendo, né, com o tato, nos acertos e nos erros. Mas veja, a gente sempre quer um manual. Seria tão mais fácil, né? Se você já tivesse um manualzinho. Olha, seu filho é assim, ele é um pouquinho teimoso, então você vai ajudá-lo aqui, vai ajudá-lo ali, a gente vai aprendendo. E o que a gente quer com essa ideia do cronograma reencarnacionista é ter este manualzinho. Olha, faça isso, faça aquilo e acabou-se. E daí o que acontece? A gente não lida com as nossas dificuldades. A gente passa por uma aceitação mórbida, achando que está tudo certo e que somos as melhores pessoas do mundo e criamos uma auréola de santidade e de renúncia total, porque estamos sim vivendo e encarando as coisas porque assim tem que ser. A gente me arrepia pensar em algo assim. Né? Me traz um certo calafrio. É como se eu pegasse todo um poder do ser humano e jogasse na lata do lixo. E ficássemos olhando para ver se esse lixo vai produzir alguma coisa. Não produz nada. Então o que eu quero é que você traga o seu poder. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que está a Semana do Poder Mental aí. Para eu mostrar para você, por A mais B, de que maneira que você constrói uma mente poderosa. De que maneira você vai resgatar o poder da sua vida e ser a pessoa mais feliz deste mundo, mais segura, mais convicta de si mesmo. De que maneira você vai deixar com que o Supremo e a força superior vigore dentro de você, a partir de você acender a sua chama. Se você não acende a sua chama, pode o mundo estar acendendo todos os sóis. Você viverá na escuridão, porque a luz que você almeja e que aspira, ela vem de dentro de você. Quando você acende a sua chama, a chama da sua vida, do seu poder, todo o seu universo se ilumina. E é aí que você começa a ver toda a maravilha que é composto o nosso mundo. Esse cenário maravilhoso, essas milhões de possibilidades que nós temos. Então não deixe, não desperdice uma vida, não desperdice uma oportunidade. Né? Venha, conheça a tua mente, conheça o seu ser, conheça o seu corpo, conheça as suas emoções, conheça você e conhecerás o universo. Grande frase essa, né? Essa não é minha. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Então tudo começa na nossa mente. A nossa mente cria a nossa realidade. E você vai me ouvir falar isso 500 milhões de vezes, porque essa é a verdade. E é o que eu pude comprovar com os meus anos de estudo. E é o que a ciência vem cada vez mais comprovando. Basta você querer estudar um pouquinho, que está tudo aí na sua frente. Você vai ver que o poder está aqui no nosso coração, está aqui nas nossas mãos. Então é isso. Então, um grande abraço para todos vocês. Muito, muito obrigado, né, por todos os comentários. Daqui a pouquinho eu vou ler todos eles, né? Que a hora que termina daí a live eu consigo ler todos eles. E aguardo todos vocês na nossa Semana do Poder Mental. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque é necessário você se inscrever, porque eu quero que as pessoas que realmente têm interesse nesse assunto assistam às aulas. Né? Porque aí sim nós vamos formar uma semana poderosa. Vai ser a sua mente, a mente das milhões de pessoas que estão ali conectadas. E isso tudo cria uma massa de energia que vai favorecer você destravar essas crenças, você destravar isso posso e não posso e gritar ao mundo. Eu tenho uma mente, eu sou um ser humano, eu posso. E é este eu posso que os meus alunos gritam e que eu quero que você grite do fundo da sua alma, não só gritando da boca para fora, mas sentindo na própria história. Eu posso conquistar a vida dos meus sonhos. Então é isso. Um abraço bem grande, uma boa noite para vocês.